Quantas vezes você sentiu que Deus estava distante? Quantas vezes você pensou que Ele havia se calado, que não ouvia mais suas orações, nem enxugava mais suas lágrimas? A dor foi se acumulando, a esperança foi se apagando e, sem perceber, você foi se afastando daquele que sempre esteve perto. Essa oração é para quem sente que está no limite, para quem já não suporta mais fingir que está tudo bem, para quem sabe, lá no fundo da alma, que está ouvindo um último chamado, um eco vindo do alto dizendo: volta para mim antes que seja tarde. Não é uma palavra de condenação, é um sopro de amor, é o próprio Deus dizendo: mesmo que você tenha ignorado 1000 sinais, ainda assim falo com você agora, porque há um momento em que a última chance se torna a única esperança. Hoje o céu se inclina até você. Hoje a misericórdia bate à porta da sua alma, não para acusar, mas para restaurar. Porque o Deus que tudo vê ainda acredita em você, ainda chama você pelo nome, ainda quer te abraçar como se fosse a primeira vez, ou talvez a última. Fique comigo até o fim desta oração. Deus está falando com você. E se você ouvir, sua vida jamais será a mesma. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. O tempo é como um rio que nunca volta pelo mesmo leito. E há momentos em que a correnteza acelera, empurrando-nos para decisões que não podem mais ser adiadas. Você sente isso? Um aperto no peito, uma urgência que não tem nome, mas clama em silêncio. Acorda antes que seja tarde. Deus está falando com você. Pela última vez, talvez não como um fim, mas como um clamor final. É como se o céu estivesse dizendo: eu já esperei demais. Agora é você quem precisa me buscar. E ainda que sua vida tenha sido marcada por fugas, distrações e promessas adiadas, ainda há uma porta aberta. Mas essa porta não ficará aberta para sempre. A palavra diz que o coração do homem pode endurecer ao ponto de já não ouvir mais. E o perigo maior não é Deus se calar, é você já não conseguir escutar, por isso ele fala agora. Porque sabe o quanto o mundo tem abafado sua voz em você e quer resgatar o que ainda pode ser salvo. Você já reparou como tudo tem mudado? Pessoas queridas partindo de repente, relacionamentos se rompendo, o tempo voando. Não é só a vida acontecendo, é o céu gritando: volta, volta agora. Esse tempo que se fecha não é castigo, é alerta, é amor em forma de urgência. Deus não quer te perder para o mundo, nem para a dor, nem para si mesmo. Ele quer te reencontrar no exato momento em que você achar que não há mais volta, porque há. Por isso pare, respire, ouça, não endureça o coração. Hoje, se ouvires a voz de Deus, volte. Volte com tudo o que tem. Volte com medo, com culpa, com dor, mas volte. Há uma dor que não grita, mas corrói. Ela se instala devagar, como uma neblina que cobre os olhos da alma. É o cansaço espiritual de quem parou de sentir, de quem já não chora mais nem por dentro. E talvez esse seja o seu caso. Você não caiu de repente, foi se apagando pouco a pouco. Você já se perguntou quando foi que parou de orar com fé? Ou quando foi que cantar louvores perdeu o sentido? Quando foi que você começou a apenas existir, sem mais se conectar com o céu? Essa desconexão silenciosa pode parecer normal, mas é um sinal grave. É o coração adormecido, longe da presença que vivifica. Deus vê o peso que você carrega. Não só o peso das responsabilidades, das lutas diárias, mas o peso invisível de um espírito cansado. Ele sabe que você sorri por fora, mas dentro tudo está embotado, como se não houvesse mais chama. Por isso, ele fala com você agora. Não para julgar, mas para despertar. Porque a alma que dorme corre o risco de não acordar. E o inimigo se aproveita dos sonos longos, das ausências prolongadas, para implantar mentiras. Mentiras como: você não é mais digno, já está longe demais, não tem mais volta. Mas Deus te diz:
Ainda há um caminho de volta, se você me ouvir agora. Talvez o seu espírito esteja apenas cansado demais para reagir. Mas até um suspiro cansado é oração aos olhos de Deus. Até um silêncio sincero pode ser um grito de socorro. E o céu escuta o que o mundo não percebe. Deus vê o seu adormecer e deseja te despertar com ternura. Hoje, Ele não está te cobrando, Ele está te chamando, porque Ele conhece o tom da sua alma e está soprando de novo a vida onde tudo parecia morto. Nem sempre Deus fala com palavras. Às vezes, Ele fala com perdas, com atrasos, com portas que não se abrem. Ele fala por meio de um sonho que nos inquieta, de uma música que nos toca no momento certo, de um silêncio que nos confronta no meio da noite. Mas por vezes estamos tão distraídos com a vida que não percebemos os sinais. Quantas vezes você pediu respostas, mas ignorou os avisos? Quantas vezes clamou por direção, mas fechou os olhos quando o caminho era mostrado? A verdade é que muitas vezes esperamos que Deus fale do nosso jeito e perdemos a chance de ouvi-lo do jeito dele. Ele estava naquele convite que você recusou, naquela voz amiga que você afastou, naquela noite em que você não conseguiu dormir, sentindo algo no peito que não sabia explicar. Era Deus tentando te alcançar. Era o céu tentando furar a couraça da indiferença. Mas hoje Ele não vem mais com sussurros. Hoje Ele fala com urgência. Hoje Ele diz: você ignorou muitos sinais, mas ainda pode responder. Porque a graça não se cansa, mas o tempo, esse corre. E a janela da redenção se estreita a cada escolha adiada. Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele respeita o livre-arbítrio, mas nunca desiste de você. Ele envia sinais, pessoas, palavras, até que o coração compreenda que não é por acaso. Nada foi por acaso. Nem mesmo você estar ouvindo essa oração agora. Talvez você ache que já é tarde, mas se ainda há um sopro em você, ainda há tempo. Se ainda há um arrepio ao ouvir o nome de Deus, ainda há vida espiritual a ser restaurada. E isso pode começar agora. Há uma dor que não se fala, ela apenas habita. Ela mora nos olhos que não brilham mais, nas palavras que saem mecânicas, no corpo que anda, mas a alma não acompanha. É a dor daqueles que já cansaram de pedir, de esperar, de acreditar. E talvez essa dor esteja aí dentro, calada, mas viva. Você sente que algo dentro de você está gritando? Talvez não com voz, mas com sintomas: insônia, ansiedade, irritação constante, um vazio que não se preenche com nada. E o mais assustador é que mesmo rodeado de pessoas, você se sente sozinho, porque ninguém parece perceber que algo em você está morrendo. Deus vê, Ele sempre viu. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando deixou de buscá-lo, Ele nunca tirou os olhos de você. E é por isso que essa dor, por mais cruel que pareça, pode ser, na verdade, o maior sinal de que o céu ainda está tentando te alcançar. Deus está permitindo o desconforto para te resgatar. Há momentos em que Ele permite que tudo desmorone, não por castigo, mas porque o alicerce estava errado. E quando tudo vem abaixo, só então enxergamos onde estávamos construindo, na areia do orgulho, da independência, da distração. E é ali, entre os escombros, que a alma grita por Deus como nunca antes. Esse grito é santo, esse clamor é puro, porque nasce do fundo de um coração quebrado. E Deus habita os corações quebrantados. Ele não rejeita quem chora de verdade. Ele não despreza quem, mesmo sem forças, ainda sussurra: me ajuda, Senhor. Talvez ninguém entenda a dor que você está sentindo. Talvez nem você saiba dar nome ao que está acontecendo dentro de si. Mas Deus entende. Ele traduz suas lágrimas em orações. Ele interpreta seus silêncios como pedidos de socorro. E mesmo quando você acha que não tem mais fé, Ele continua acreditando em você.
Hoje, Ele fala pela dor, mas não para ferir. Ele fala para acordar, para que você não se perca dentro de si mesmo, para que sua dor não seja em vão, mas um caminho de volta à presença dele. Porque há um tempo em que a dor vira ponte, e quem atravessa nunca mais será o mesmo. Atravessar dói, mas permanecer na sombra dói mais ainda. Deus está chamando você a atravessar com Ele, do escuro para a luz, do cansaço para a cura, do grito para a paz. Há uma voz que nunca se cala, mesmo quando você vira o rosto, mesmo quando se fecha em si, ela continua ali. Às vezes sussurra, outras vezes arde, mas nunca deixa de chamar. É a voz do Deus que te formou no ventre, que conhece cada detalhe seu e que, mesmo ferido pelo seu silêncio, ainda te ama com amor eterno. Você já tentou se esconder dessa voz? Desligou o coração, se ocupou com 1000 coisas, se afundou em distrações, tudo para não ouvir. Mas no fundo, ela sempre volta. No momento mais inesperado, quando tudo silencia, ela ressurge como um eco suave e profundo. Filho, volta para casa. Filha, ainda dá tempo. Há pessoas que passam a vida inteira fugindo de Deus, e há um momento em que já nem sabem mais de onde fugiram, mas a voz continua chamando, porque Deus não é como os homens. Ele não desiste na primeira ausência, nem na 100ª queda. Ele é o pastor que sai em busca da ovelha ferida. E se você sente isso agora, saiba, Ele está te procurando. Talvez você esteja longe há tanto tempo que já se acostumou com a distância. Mas a ausência de Deus cria um vazio que nada preenche. Nem conquistas, nem aplausos, nem amores passageiros. Tudo parece pleno por fora, mas por dentro, tudo continua faltando. É que fomos criados para a presença, não qualquer presença, mas a dele. E quando essa presença se apaga, tudo escurece. Por isso, a voz dele chama. Chama por amor. Chama para restaurar. Chama porque sabe que sem ele, a alma adoece. Essa voz que ainda chama é um presente. É a prova de que Deus ainda quer se encontrar com você. É o céu dizendo, você não foi esquecido, você ainda é meu. E mesmo que o mundo te rotule, te acuse ou te ignore, Deus te vê como filho, e filho nunca deixa de ser amado. Mas ouça bem, essa voz não chamará para sempre, ela clama agora, mas o tempo se esgota. O endurecimento vem sorrateiro, e um dia a alma já não sente mais. Por isso, se hoje você ouve, não resista, responda, nem que seja com um suspiro, nem que seja com um sim fraco e cheio de dor, mas responda. Deus não espera perfeição, Ele espera entrega. A voz que te chama está mais perto do que você imagina, e ela só quer uma coisa, te trazer de volta para o lugar onde você sempre pertenceu. Nem todas as portas permanecem abertas para sempre. Há janelas espirituais que se abrem por misericórdia, mas se fecham quando o tempo da resposta é ignorado. E talvez, sem perceber, você esteja diante da última porta, aquela que, se não atravessada agora, pode nunca mais ser encontrada. O Espírito de Deus não força a entrada. Ele bate, e quando o coração insiste em manter as trancas, quando a alma se acostuma com a ausência, ele se retira, não por indiferença, mas por respeito. Por isso, essa mensagem é mais do que um consolo, é um alerta. Há portas se fechando e o tempo da decisão é agora. Quantas vezes você adiou aquilo que o céu já tinha te revelado? Você sabia que precisava mudar, sabia que aquele caminho não agradava a Deus, sabia que estava se afastando, mas o tempo passou e com ele veio o auto-engano. Depois eu volto. Quando tudo melhorar, Deus vai entender. Sim, ele entende, mas o que muitos não compreendem é que o coração humano não resiste para sempre ao chamado da graça. Há momentos em que o céu se cala, não por ausência, mas porque a porta foi fechada por dentro.
A mente se ocupa, o espírito se esfria e a alma já não responde. É por isso que Deus está falando agora, com tanta clareza, com tanto peso, com tanta urgência. Porque Ele sabe que talvez essa seja a sua última chance de ouvir. Imagine-se em frente a uma porta luminosa que pulsa como um coração. Atrás dela, a cura, reconciliação, descanso, paz, recomeço. Mas ela está se fechando. Não por pressa de Deus, mas pela demora da sua resposta. E se você não agir agora, talvez essa dor que hoje te leva ao arrependimento, amanhã se transforme em frieza irreversível. Deus não quer que você viva pela metade. Ele te criou para o fogo da presença, para a plenitude da comunhão, para a liberdade do perdão. Mas o mundo foi apagando suas chamas, ferindo suas raízes, quebrando sua fé. E agora só resta uma escolha: voltar ou continuar perdendo o que ainda pode ser salvo. As portas que se fecham não são punição, são direção. Deus fecha o que nos destrói para abrir o que nos cura. Mas se você insiste em permanecer onde ele já saiu, você corre o risco de perder o que é eterno em troca de migalhas momentâneas. Hoje, o céu está diante de você. A porta ainda está entreaberta. E basta um passo, um sim, uma rendição verdadeira para que ela se escancare. Mas esse passo ninguém pode dar por você. Nem quem ora por você, nem quem te ama. Só você pode atravessar. Só você pode escolher. Sim, Senhor, eu volto agora. E quando você atravessa, tudo muda. O peso cai, a dor cede, a alma volta a respirar. Porque onde termina a resistência, começa a redenção. Você já teve a sensação de estar completamente sozinho, mesmo rodeado de gente, como se ninguém te visse de verdade, como se sua dor não tivesse lugar no mundo? Há momentos assim, em que o coração parece invisível e a alma grita no silêncio. É nesses momentos que muitos pensam: Deus me deixou. Mas a verdade mais profunda e misteriosa é esta: Deus nunca foi embora. Você pode ter se afastado, pode ter parado de orar, se perdido em caminhos tortuosos, deixado a fé adormecer. Mas Ele ficou. Ficou nos seus dias escuros, nas suas madrugadas de angústia, nas suas quedas e nas suas tentativas. Ficou quando você pensou em desistir, quando a vida parecia esmagar sua esperança. Ele estava ali, silencioso, mas presente, distante aos olhos, mas íntimo da alma. A presença de Deus não depende do que você sente. Ela não some quando o coração se fecha. Ela permanece, porque o amor dele é imutável. É como um pai que observa de longe o filho rebelde, esperando o momento do reencontro. Não invade, não força, mas permanece. E quando o filho cai, ele corre ao encontro. Lembra da primeira vez que você sentiu a presença dele? Talvez tenha sido numa oração simples, numa canção, ou numa dor que te levou ao chão. Foi real, não foi? Pois saiba, aquilo não acabou. Aquilo ainda vive dentro de você. E o mesmo Deus que te visitou naquele dia é o que te chama agora. Não importa quantas vezes você caiu, Ele não desistiu. A presença dele continua te cercando, até nos dias em que você pensa que está perdido. Tem coisas que só o céu vê, como aquela lágrima contida para não mostrar fraqueza, aquela oração sussurrada com medo de parecer tola, aquele pensamento secreto: será que Deus ainda me ama? Sim, Ele ama, com um amor que não falha, com uma fidelidade que não recua. E é por isso que você ainda está aqui, ouvindo esta mensagem. Porque a presença que te sustentou até aqui está te preparando para voltar. Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. Ele permitiu desertos para te moldar, permitiu ausências para gerar saudade da presença. E agora está restaurando dentro de você a consciência de que Ele nunca saiu. Foi você que se distraiu, se feriu, se perdeu,
Mas agora, Ele está te mostrando o caminho de volta. Você não precisa sentir para crer, precisa crer para sentir de novo, porque fé não é emoção, é rendição. E quando você se rende, mesmo fraco, mesmo ferido, o céu inteiro se move. E a presença volta a ser palpável, o coração volta a arder e a alma, enfim, volta a respirar. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o que está acontecendo aí dentro. Não é ilusão nem acaso, é Deus. É a presença que nunca foi embora, apenas esperava você parar para perceber. Toda história de afastamento carrega no fundo o desejo do reencontro. Até mesmo os corações mais feridos, mais rebeldes, mais endurecidos, carregam uma lembrança antiga, a do primeiro amor. E é por essa memória esquecida, por esse fio invisível entre você e Deus, que o céu continua esperando. Esperando não por punição, mas por reencontro. Porque no fim de todo o caminho quebrado, há um abraço que espera. Você pode ter se perdido em 1000 estradas, feito escolhas que ainda te pesam, dito coisas das quais se arrepende até hoje. Mas o Pai nunca deixou de esperar por você. Como o pai da parábola do filho pródigo, ele não ficou trancado em casa. Ele saía todos os dias, olhando para longe, esperando ver sua silhueta no horizonte. E quando você aparecer, ele não vai perguntar onde você esteve. Vai apenas correr, te abraçar, te restaurar. O céu não exige explicações, exige arrependimento. E arrependimento não é vergonha. É volta, é dizer com o coração: Pai, pequei, me perdi, mas eu quero voltar. E antes mesmo que essa frase termine, Ele já te envolve nos braços. Sem reservas, sem demora, sem humilhação. A graça não interroga, ela cura. Talvez você pense que está sujo demais, que há marcas em você que nem o tempo conseguiu apagar, que sua história foi longe demais para ter perdão. Mas ouça, Deus não olha para as manchas. Ele olha para o coração que quer recomeçar. E se hoje seu coração quer, então você já deu o primeiro passo. Esse abraço não é simbólico, ele é real. Você pode senti-lo agora, se permitir. É um calor que aquece por dentro, uma presença que envolve, um alívio que esvazia a dor. É o Espírito Santo te cercando, te acolhendo, te dizendo: não temas, eu te recebo como estás. E quando Ele abraça, nada mais importa, nem o passado, nem os erros, nem a vergonha. A alma que se reconcilia com Deus encontra descanso. E esse descanso não depende de circunstâncias externas. Ele vem do alto. Ele acalma a mente, pacifica o peito, alinha a alma com o céu. E é por isso que tantos corações cansados choram ao sentir esse abraço espiritual. Porque é o reencontro com a origem. É o retorno ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Você pode ter buscado esse abraço em muitos lugares, em amores vazios, em conquistas, em aplausos, em vícios, mas só há um abraço que realmente cura: o abraço de Deus. E Ele está ao seu lado agora, braços estendidos, esperando apenas uma resposta sua. Pai, estou aqui, voltei. Não tenha medo, não se sinta indigno. O céu inteiro se move quando um coração decide voltar. E se você sente que esse é o momento, então vá, se lance, mesmo com dúvidas, com dores, com cicatrizes. Porque o abraço de Deus não exige perfeição, só sinceridade. Chegamos ao ponto onde não há mais o que explicar, apenas o que entregar. Porque quando a alma reconhece que fugiu por tempo demais, que resistiu por medo ou cansaço, o único caminho possível é a rendição. E essa rendição começa com algo que pode parecer pequeno, mas que tem poder eterno: uma oração. Talvez você não saiba nem por onde começar. Talvez pense que sua voz não será ouvida ou que suas palavras não serão suficientes. Mas Deus não se impressiona com discursos. Ele responde a corações quebrantados. E se você orar com verdade, com alma, com arrependimento sincero,
o céu se moverá a seu favor. Porque uma oração feita no fundo do vale tem mais poder do que 1000 palavras ditas na superfície. Essa é a oração que pode mudar tudo. Não porque ela seja mágica, mas porque ela é sua. Porque ela nasce do fundo de uma alma que cansou de fugir, que cansou de fingir, que cansou de viver sem Deus. E quando essa oração é feita, as correntes invisíveis começam a cair, as culpas começam a se dissolver. E a presença, aquela mesma que parecia tão distante, começa a envolver novamente. Antes de orarmos juntos, respire fundo. Permita que esse momento seja mais do que um ritual. Faça dele um reencontro. Esqueça quem está ao redor, esqueça o que passou, esqueça até as palavras exatas, apenas abra o coração. Agora, com reverência e fé, ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, eu estou aqui, cansado, ferido, confuso, mas estou aqui. Por muito tempo, tentei seguir sozinho. Me afastei da tua presença, me perdi em mim mesmo e deixei o teu amor esperando do lado de fora. Mas hoje, Pai, eu ouvi tua voz e ela me atravessou por dentro. Hoje, eu não quero resistir mais. Perdoa, Senhor, cada vez que eu te ignorei, cada sinal que eu recusei, cada oração que deixei de fazer, cada noite em que me escondi da tua luz. Eu reconheço que sem ti, eu sou só vazio. Sem ti, não há paz, não há rumo, não há sentido. Toca agora, Senhor, as áreas feridas da minha alma. Cura os traumas que eu nem sei nomear. Liberta-me da angústia, da culpa, da solidão. Eu te entrego minha mente cansada, meu coração desorganizado, meu espírito confuso. Refaz em mim, Senhor, aquilo que o mundo quebrou. Jesus, toca onde ninguém mais toca. Fala comigo como só o Senhor sabe falar. Me abraça com o amor que cura, restaura e transforma. Eu volto agora, Pai, e volto inteiro com tudo o que sou, mesmo em pedaços, porque eu sei que tu podes refazer minha história. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em ti. Mesmo sem palavras, minha alma sabe que tu estás aqui. Se essa oração tocou seu coração, comente nos comentários uma palavra que represente sua entrega de hoje. Retorno. Compartilhe esta oração com alguém que precisa e inscreva-se para continuar caminhando conosco no caminho do sagrado.